Vamos falar hoje de segmentação de mercado. Nessa primeira parte, vamos ver alguns conceitos. Na segmentação, nós temos algumas configurações de mercado. A primeira configuração de mercado é quando há demanda homogênea, ou seja, todos os consumidores daquele mercado possuem as mesmas preferências. Então é representado por essa figura. Você tem um conjunto de consumidores, que são aqueles pontos internos, tá, dentro do círculo, e o círculo inteiro com todos os pontos é o próprio mercado. Outro tipo de configuração é a demanda difusa. É totalmente ao contrário da demanda homogênea. Por quê? Porque aqui se representa o limite da segmentação de mercado e cada consumidor possui suas próprias preferências. Então, o consumidor possui preferências únicas. Dessa maneira, você teria que trabalhar com uma customização para cada consumidor. Então, o próprio consumidor é o mercado. Então, aqui é o contrário, né? O consumidor, unicamente, cada um deles é o mercado. Então, é o que a gente chama de hipersegmentação. A última, e a que nós vamos trabalhar, e aqui é o nosso objetivo trabalhar com ela, é a demanda conglomerada. Ou seja, as preferências dos consumidores são similares, ou seja, parecidas entre si, e podem ser agrupadas em segmentos. Então, o que acontece? Eu tenho um mercado grande, e aí estão separados 3 segmentos desse mercado. E dentro dos segmentos tem os indivíduos. E dentro de cada segmento desse, você tem preferências similares, parecidas entre os consumidores. Então você pode trabalhar dentro desses segmentos com estratégias muito mais precisas. A demanda homogênea, ela tem um marketing que a gente denomina de indiferenciado. Quer dizer, é o mesmo para todo mundo. Você não faz separação entre segmentos, entre os consumidores, entre ninguém. Esse marketing tem uma redução de custo muito grande. Então você não é obrigado a fazer pesquisa, você simplesmente tem muito menos custos. É uma contra-segmentação. É um sistema que não tem segmentação alguma. E ele se caracteriza por ofertas padronizadas a todo o mercado. Então um exemplo desse, que nós já vimos num estudo de caso, é o caso das Havaianas no início da empresa, quando ela tinha um produto único com 2 cores somente e ela queria vender no mercado totalmente homogêneo. Na demanda difusa, eu tenho que fazer todo o contrário do que eu faço dentro da demanda homogênea. Quer dizer, eu necessito customizar, ou seja, atender os indivíduos praticamente separadamente, ou seja, customizar tantas quantas forem as alternativas de consumo. Isso, em algumas situações, é relativamente viável no marketing industrial. O exemplo, as Havaianas, só que após ela criar a diversificação, a estratégia de diversificação. As Havaianas têm uma variedade muito grande e ela pode atender a uma quantidade imensa de gostos dos consumidores, mas é praticamente inexequível, ou seja, não é viável no marketing de bens de consumo. E é uma estratégia de hipersegmentação. A segmentação na demanda conglomerada, ela produz o marketing diferenciado. Então, ela oferta uma diferenciação a cada segmento de mercado. E isso faz com que aumente a probabilidade de satisfação do consumidor. Ou seja, se eu trabalho com consumidores que têm valores parecidos, a situação psicológica parecida, a situação econômica parecida, afinidades entre eles, eu consigo aumentar a chance, a probabilidade de alcançar esse consumidor, de satisfazer esse consumidor. No início, os custos são maiores na implantação, porque você necessita de pesquisas para você diagnosticar qual segmentação de mercado você vai trabalhar. E para você definir isso, você tem que definir várias segmentações. Mas os custos são menores na produção e no marketing posterior. E ele substitui o conceito de customização em massa. Benefícios. Os benefícios da segmentação, quando você faz uma pesquisa, você identifica diferenças entre grupos consumidores. Então você consegue separar os grupos consumidores com as diferenças de desejos, de necessidades e assim por diante. E isso faz com que
a empresa possa concentrar esforço na satisfação dessas necessidades e desejos dos consumidores que estão nesses grupos definidos. E se ela concentra esforços, ela também pode utilizar estratégias e ações específicas de marketing para atingir esse público. Então, com isso, você tem que a segmentação aumenta a eficácia do marketing, com a proximidade entre consumidores e a empresa. Quando você segmenta, você diminui a distância entre o consumidor e a empresa. Identifica vários segmentos e quando você identifica vários segmentos, permite avaliar suas características para a empresa eleger aquelas que oferecem melhores oportunidades e menores ameaças. A segmentação faz com que você conheça melhor os nichos de mercado e você pode escolher os melhores nichos que dão melhores oportunidades à empresa e tenham menores riscos. E isso cria vantagem competitiva em relação aos outros. Outros benefícios, o aumento da lucratividade. O que é a lucratividade? Lucro e lucratividade são coisas diferentes. Lucro é uma quantidade. Lucratividade é uma quantidade em relação ao capital investido. Ou seja, é um percentual do capital investido. Por que aumenta a lucratividade? Porque reduz a alocação de verba. Quando você tem uma segmentação, você consegue ter uma comunicação mais eficiente, porque você conhece a linguagem que aquele consumidor quer receber. Possibilita produzir compostos de marketing sob medida, tanto na comunicação como nas outras áreas, na questão de preço, na questão de produto e na questão de distribuição. Possibilita entender mais profundamente as condições macroambientais. O que são condições macroambientais? São as condições que aquele segmento tem em comum. Então, por exemplo, o que é a condição socioeconômica? É uma condição macroambiental. Dentro daquele segmento, são pessoas de baixa renda, são pessoas de classe média, são pessoas de classe média com ensino superior, características sociais. Sociais entram também em classe A, B e C. Em que ambiente social essas pessoas vivem? Situações psicológicas. É útil, quando você faz segmentação, a identificação de parcelas de mercado de acordo com sua tendência econômica. Você pesquisa segmentos de mercado e com isso você consegue identificar parcelas desse mercado, quer dizer, dentro da segmentação tem vários produtos que podem ser oferecidos para esses consumidores, mas tem parcelas desses produtos que podem estar em crescimento, podem estar maduros, ou seja, estagnados, podem estar em declínio. Então, é importante essa identificação dessas parcelas de mercado, se estão em crescimento, maduros ou em declínio, e principalmente para evitar os que estão em declínio e talvez até evitar os maduros, para trabalhar naquelas parcelas que estão em crescimento. E isso permite que a empresa ajuste estratégias e ações. Outro benefício é que existe uma denominação no mercado chamada janela estratégica. A janela estratégica é algo que aparece de uma maneira aleatória, que pode acontecer a qualquer momento, e que pode ser aproveitada pela empresa se ela conseguir detectar, perceber essa janela estratégica. O que é essa janela estratégica? É algo que acontece no mercado por um tempo limitado e que a empresa tem competência exigida para aquele mercado. Então, tem condições tecnológicas e de pessoal para atuar naquele mercado. A história da Alpargatas com as sandálias havaianas. Na realidade, era uma janela estratégica que tinha ali. Porque você tinha duas fábricas de calçado de borracha e de plástico no Brasil que não conseguiam ter uma qualidade de material que nem a Alpargatas tinha. O seu material sempre foi considerado de alta qualidade. Quando a própria Alpargatas percebeu que ela tinha um potencial para as suas sandálias serem customizadas, ela entrou no mercado. Ela aproveitou essa janela, aproveitou a sua capacidade de produção, aproveitou a sua capacidade na gestão tecnológica das suas matérias-primas e hoje é líder do mercado. Nem tudo são flores, né, na segmentação. Então há limitações e dificuldades. Primeiro que lá atrás nós já vimos, ela aumenta a necessidade de investimento, quer dizer, aquele investimento inicial para segmentar, para começar a trabalhar com o mercado segmentado, ele é maior.
A segmentação, ela sempre vai trabalhar com perfis genéricos. O que é isso? É similaridade de consumidores. Os gostos e tal são similares. Então, há necessidade de que eles achem um meio termo, porque eles não podem fazer para cada indivíduo do mercado uma customização, porque todos os indivíduos não são iguais entre si. E outro problema que nós temos é a questão que muitas empresas consideram a segmentação uma ferramenta tática. E, na realidade, a segmentação deve ser considerada uma atividade estratégica. Qual a diferenciação entre ferramenta tática e atividade estratégica? A tática é de curto prazo e a atividade estratégica é de médio e longo prazo. Quer dizer, quando você faz a segmentação, para ela funcionar adequadamente, para trabalhar no mercado segmentado, a empresa necessita pensar essa segmentação como atividade estratégica e não como uma atividade de curto prazo. Toda atividade estratégica é de longo prazo.